Bem-vindas, bem-vindos. Gratidão por estarem aqui comigo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre tarô terapêutico. Muita gente pergunta o que é o tarô terapêutico, qual é a diferença das outras leituras para o tarô terapêutico. E eu sempre falo a mesma coisa. O tarô terapêutico ele não tem fins adivinhatórios. Vai entrar alguém na minha vida, eu vou receber um dinheiro, vai aparecer uma pessoa X, Y, Z, até porque os profissionais que trabalham com a arte oracular adivinhatória trabalham trazendo ao consulente possibilidades. Possibilidades que estão aonde? No campo da pessoa. Ou seja, que a pessoa atraiu para a vida dela de alguma forma, criou uma causa, né? Para que essas situações viessem a acontecer na vida dela, né? E aí a gente tem aqui o tarot terapêutico, que ele é voltado para quê então? Se ele não é para adivinhar coisas que vão acontecer. Ele é voltado para o processo de autoconhecimento, para a pessoa saber mais dela. E para isso, a gente utiliza aqui várias ferramentas importantes. A gente usa a astrologia e a numerologia para trazer as informações que o consulente precisa no momento para auxiliar para que a pessoa conheça um pouco mais de si mesma, que ela possa estar de alguma forma sabendo as suas tendências, sabendo as autossabotagens que ela está fazendo. Ou seja, no tarot terapêutico, a pessoa é a dona do próprio destino. Ela toma consciência das causas e as consequências que ela ainda está atraindo para ela de alguma forma. Certo? Então, tarô são 3 forças: tarô, numerologia e astrologia. Para fazer esse atendimento, é necessário então a data de nascimento certinha, de acordo com a certidão de nascimento e o horário exato do nascimento, além do local em que a pessoa nasceu, porque a partir dessas informações é feito um mapa astrológico e onde eu vou coletar essas informações. Dessas informações coletadas, eu vou identificar quais os principais elementos dessa pessoa. E esses elementos vão nos dar uma carta de tarô. Essa carta vai representar o consulente com seus principais elementos. Vai dar algumas características, potencialidades, dificuldades que esse consulente tem para auxiliar nesse processo de autoconhecimento também. Certo? Então, perfeito. Aí a gente vai começar a leitura pelas cartas? Não, a gente não começa. A leitura, na verdade, é das cartas, mas a gente começa falando de um outro aspecto para o consulente, que é a parte da numerologia. Na numerologia, a gente vai ver qual é o número que a pessoa nasceu, né? Qual é a numeração e a partir desse número, a gente vai ter lições de vida que estão associadas os números às cartas do tarô, certo? Então vamos lá. Vou trazer aqui, mostrar aqui um pouquinho, preservando a informação da paciente aqui. Então aqui a gente tem as lições de vida dessa paciente, tá? O número da paciente é número 2, porque deu 11, né? Ainda a gente usa o 11 e usa o 2. E aí a gente tem a primeira lição de vida, segunda lição de vida, terceira lição de vida, um desafio maior e vários desafios menores. Essas lições, elas estarão vibrando durante toda a vida da pessoa. Então, a partir desse primeiro momento, a gente já consegue estar identificando o que esse paciente veio aprender aqui nessa experiência. Nessa experiência, qual experiência? No tarô? Não, na vida. Essa vida que a pessoa está vivendo no momento veio ensinar o que para essa pessoa? Tá? Então, esse é o primeiro momento. Num segundo momento, a gente vai trabalhar com as lições do ciclo.
Cada ano que a gente faz aniversário, a gente vai oscilando de um número para o outro. Essa paciente, por exemplo, o número de nascimento dela é 2, mas agora, aí depois ela foi para o número 7, que era o outro ciclo, e depois ela foi para o número 8, tá? Ou seja, ela já foi para o ciclo 7, já foi para o ciclo 8, e cada ciclo desses traz um aprendizado. Então, eu consigo dizer para a paciente que aprendizados que ela está tendo neste ciclo, desde a data do aniversário dela até um dia antes do próximo aniversário. Por que até um dia antes do próximo aniversário? Porque no dia do aniversário inicia um novo ciclo da numerologia para essa paciente. Assim como na astrologia a gente tem a revolução solar, né? A gente faz um mapa da revolução solar para a pessoa saber quais os desafios, quais os aspectos que vão estar influenciando de alguma forma aquele ciclo que inicia para aquele paciente, né? Feito isso, a gente fala um pouquinho sobre astrologia, sobre o mapa, sobre as principais energias que tem ali para a pessoa, para ela compreender um pouquinho dos compromissos que ela assumiu antes de vir para cá, né? E aí a gente inicia, propriamente dita, a leitura, tá? A leitura vai começar com essa cartinha aqui, tá? Essa cartinha aqui é a posição da voz de essência. Voz de essência, o que quer dizer isso? O que a alma da pessoa, o espírito, o eu superior dessa pessoa, a centelha divina dela necessita no momento. Por quê? Porque muitas vezes a nossa alma assumiu compromissos de estar aqui para aprender algumas coisas e a gente está indo no caminho contrário. Então a gente vai ver o que a voz da essência pede nesse momento, certo? Na sequência a gente vai para a posição da âncora. Na posição da âncora a gente tem que obstáculos, tá? Que situações, obstáculos, sentimentos, questões internas, questões mentais, questões emocionais do paciente estão interferindo e estagnando a pessoa no mesmo lugar, não permitindo ela crescer, se desenvolver, amadurecer e aproveitar essa experiência de aprendizado, de crescimento da melhor forma possível. Então, essa é a segunda carta. A âncora, ela prende o barco no lugar, ele não vai poder ir para outros lugares. No entanto, tem uma questão. A âncora, ela dá uma falsa sensação de movimento para o barco, né? Diferente de estacionar um carro, que você desliga e ele fica ali parado, né? A âncora, ela dá uma flutuação ali, ele dá uma mexida, então dá uma falsa sensação de movimento, ou seja, a pessoa está parada, estagnada e está achando que está se movimentando. Então isso é importante observar. Na sequência, a gente vai fazer aqui na leitura essas duas cartinhas. Essas cartas representam o momento atual do consulente. Então a gente tem aqui o 4 de espadas e o 10 de espadas, trazendo o quê? As questões que o consulente está vivendo, principalmente nesse momento. Tá? Aqui, por ser carta de espadas, está muito relacionada à questão das crenças, da mente, de um certo trabalho nesses aspectos. É claro que eu não vou aprofundar aqui, porque não é esse o objetivo, isso é uma leitura fictícia aqui, tá? E aí, na sequência, a gente está ainda na parte diagnóstico do paciente, então a gente já falou da carta voz de essência, da âncora, do momento atual do paciente, e aí a gente tem a carta da infância. A carta da infância, para que é? Para lembrar a infância do paciente? Não. A carta da infância, ela serve para quê? Então, ela serve para observar padrões de comportamentos, traumas e outras questões do passado do consulente e que estão influenciando o momento presente dele. Pode ser questões positivas, podem ser questões negativas,
Mas ali a gente tem um diagnóstico de coisas que estão influenciando, bloqueando, que precisam ser trabalhadas, tá? Pelo consulente de alguma forma. Então aqui a gente vai agora com essa carta fechar a sessão diagnóstico, porque nessa carta a gente tem a parte de relacionamento. Se o consulente, se a consulente está num relacionamento, como essa pessoa está vivenciando esse relacionamento, o que esse relacionamento está trazendo para essa pessoa, ou se a pessoa está sem um relacionamento, como que esse relacionamento, como a pessoa é vista pelos seus pretendentes, pelos candidatos. Qual é a impressão que essa pessoa passa? O que ela está vibrando no momento, o que ela está atraindo no momento. Então, isso a gente consegue ter uma ideia com essas cartas. E aí a gente tem na mesa as cartas de diagnóstico. Ah, e não fez sentido. Não fez sentido isso. Ok, a gente vai lá, tira uma outra cartinha para entender. Ó, o que essa carta está querendo dizer? A gente aprofunda se não fez sentido para o consulente, né? Ou se a pessoa precisa entender um pouco melhor essa questão, né? E aí a gente vai para as cartas de solução. Como assim carta de solução? Carta de solução é que aspectos esse consulente precisa trabalhar para estar trabalhando essas questões que foram colocadas na mesa até o presente momento. O que essa pessoa tem que fazer? O que ela tem que fazer? Tá aqui. Qual o caminho dela continuar crescendo, se desenvolvendo, se conhecendo para ser mais feliz? Temos aqui. Qual o resultado desse trabalho interno nessa pessoa? Temos aqui. Uma pessoa que vai ter um processo de transformação muito profunda. E aqui, o que as pessoas vão ver dessa transformação que foi feita na pessoa, tá? Então, é totalmente voltado para o autoconhecimento, para a pessoa aprofundar, para ela saber que caminhos tomar, o que de bloqueio interno ainda está limitando ela para que ela atinja os seus objetivos, suas metas, seja mais feliz, mais realizada. E eu quis trazer aqui um pouquinho para vocês terem uma ideia, conhecerem um pouco mais desse trabalho. O atendimento ele tem uma duração em média de 2 horas. Por quê? Porque é um atendimento terapêutico, né? Tem pacientes às vezes que o atendimento vai até 3 horas. Por quê? Porque é um espaço de escuta sem julgamento, porque é um espaço de autoconhecimento, é um espaço de tratamento em todos os níveis do ser. Nível físico, nível mental, nível emocional e a conexão com o espiritual. Conectando essa pessoa ao seu caminho, aquilo que a sua própria alma escolheu para vivenciar, para crescer e para evoluir aqui na Terra. Então, a minha gratidão por me acompanharem até aqui. Espero que essas informações tenham sido valiosas a todos vocês. Um grande abraço